o médico, ele vai receber pacientes altamente conectados. Pessoas que já nasceram com o celular na mão, que eu digo assim, eu não nasci sabendo teclar, né? E essas pessoas, elas já nasceram assim. Então, para essas pessoas, dessa geração conectada, que já nasceu na era do smartphone, do WhatsApp, do computador, enfim, de tudo que a gente tem de tecnologia hoje em dia, para elas é muito comum procurar coisas nas redes sociais, né? Procurar serviços também nas redes sociais. E para elas é muito comum fazer essa avaliação através das redes sociais. Então, muitas vezes o médico diz assim, não, mas ninguém escolhe médico em rede social, né? Ninguém vai até o Instagram para procurar um médico, porque as pessoas precisam ter uma referência, as pessoas gostam de indicação. Ok, é fato isso, mas até a indicação hoje é através da rede social. Então, o boca a boca hoje é feito na rede social. Então, um outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela disse assim: quem é sua dermatologista? Você gosta dela? Aí eu disse assim: gosto. Qual é o Insta dela? Foi a primeira pergunta que ela me fez. Qual é o Insta dela? E aí a minha dermatologista não tem Instagram profissional. Eu disse, ela não tem. Acabou o assunto. Ela não me perguntou aonde atendia, se era convênio particular, qual era o telefone, não me perguntou mais nada. Então, por quê? Porque ela esperava que eu desse uma referência digital, ou seja, que eu abrisse, olha, essa aqui é minha dermatologista, ou então que ela visse o perfil, encontrasse a dermatologista. Então, essa referência hoje, ela é dada através do meio digital, né? Então, muitas vezes o médico se engana achando que é porque médico é boca a boca, mas é o boca a boca hoje digital também. Então, ele precisa ter, sim, eu digo que é o catálogo de serviços dele, né? Um catálogo muito bem feito, né? E existem, sim, formas éticas de se fazer a rede social, sem ter medo, sem correr risco, com as regras do Conselho Federal de Medicina. E o médico, ele precisa avançar nesse sentido, porque, de fato, hoje a tecnologia está aí e as pessoas se comunicam através das redes sociais. Isso aí. E né, é uma mudança, né? E não é só os médicos, né? Como a gente está falando, os pacientes que são nativos digitais, eles estão chegando agora. E essa relação mudou. As pessoas, né, agora querem primeiro conhecer no digital, porque a relação de consumo, de serviços, de relacionamentos, ela mudou, né, com a questão das redes sociais. Então, antes de procurar um serviço médico, a pessoa vai lá, quer conhecer o médico, quer ver como é que é a carinha dele, né? Tem um vídeo, já gravou um vídeo na internet, deixa eu ver como é que fala, explica as coisas, né? Como é que explica. E aí a pessoa, agora eu já conheço um pouco, eu vou ao consultório. Inclusive, com a telemedicina, eu ainda, né, já estou fazendo a minha futurologia, né? Já falei para os colegas aí em algumas lives, né? Que a tendência é que muitos pacientes, antes de ir no consultório, vão querer fazer uma interação via telemedicina para saber se realmente precisa ir presencialmente no consultório. Essa geração que está vindo vai ser assim. Eles, né, claro, urgência e emergência é diferente, né? Mas, assim, eu tenho uma consulta eletiva. Eu vou entrar em contato com o médico, eu quero conversar com ele e ele vai me dizer se eu preciso ir realmente lá ou não. Porque essa geração atual, e nós também já somos assim, né? Imagina, Simone, eu acho que faz um tempão que eu não vou no banco, né? Acho que mais de ano. Você também deve ir pouco numa agência bancária hoje em dia, né? Exatamente. E é isso E, que vai acontecer, né? As pessoas, elas vão... E hoje, com os recursos tecnológicos, né? Eu tenho passado muita coisa para você, a gente troca muito a gente bate essa bola do chip outro dia que apareceu, né? E que você já consegue ver determinadas questões relacionadas à saúde e que isso vai facilitar muito a teleconsulta, né? A telemedicina. E interessante que, assim, eu não sou a pessoa que já nasceu extremamente conectada, né? Nessa geração, a minha geração não foi essa, mas eu fiz a escolha de uma médica na rede social e ninguém me indicou ela.
Ela apareceu por acaso, porque ela foi marcada por uma pessoa que eu conhecia. E eu estava precisando de uma médica imunologista, porque eu tive uma crise de herpes zoster. E eu falei, não, agora eu vou cuidar da minha imunidade. Foi nessa época que a gente teve recentemente agora. Eu falei, epa, se apareceu a herpes zoster é porque minha imunidade está lá embaixo, então vamos cuidar. E eu comecei a olhar o Instagram dela. Ela tinha vídeos, que é uma coisa que eu recomendo muito, que o médico faça, porque é algo que traz, de fato, uma conexão, porque a outra pessoa consegue enxergar o ponto de vista do médico. E eu comecei a assistir os vídeos dela e eu disse, meu Deus, era isso que eu queria. Era essa pessoa que eu queria me consultar. E aí eu falei assim, passei uma mensagem para o consultório dela, consulta particular. E assim, não foi uma consulta barata, foi a consulta mais cara que eu já paguei, foi essa consulta dela, que eu escolhi através da rede social, e sem referência. E aí depois eu comentando com uma amiga minha, ela disse, sim, conheço essa médica e tal, ela é muito boa, já fui nela também. Só depois foi que eu tive essa referência em relação a ela. E aí já levei meu marido, e meu marido já está com ela, e já indiquei para uma amiga que já levou o sogro e a sogra, e o marido dela também. Então, olha como as coisas hoje, elas vão se conectando, né? Então, é importante, sim, que o médico ele tenha esse olhar atento para o digital, para a teleconsulta, para a telemedicina. Não tem mais como fechar os olhos. Se antigamente ele podia dizer... mas o Conselho Federal de Medicina não permite. Porque o exame físico era necessário, né? E como é que eu vou fazer? Agora não tem mais dúvida, né? Tá tudo lá explicado na nova resolução do Conselho Federal de Medicina. O médico não é obrigado a fazer o exame físico, fica a critério dele encaminhar ou não o paciente. Então, não existe mais essa desculpa, né? Vamos ser claros, não existe mais essa desculpa. Principalmente porque muitos ficaram, né? Não tem resolução, não vou fazer, porque ainda o CFM não se manifestou, né? Então, já tinha a lei, né? Já tinha uma medida provisória que permitia, né? Desde 2020, a teleconsulta foi liberada, né? Só que muita gente ficou receosa, porque não tinha uma resolução do Conselho Federal de Medicina, mas esse ano saiu a resolução. Então, é que a gente está falando aqui também de oportunidades, né? E se você não abraça uma oportunidade, ela pode passar, mas outros colegas estão abraçando essa oportunidade, né? Então, agora a gente tem a regra permitindo mais clareza, né, na questão de como conduzir. Então, tem dois grandes momentos, né? O primeiro foi lá atrás, e o outro grande momento é agora, né? Então, a gente tem que aproveitar o momento, né?